Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma homenagem ao nosso Instituto Liberal. É uma publicação institucional fazendo referência à semana do aniversário de 40 anos do Instituto Liberal. No último dia 16 de janeiro foi exatamente celebrado o alcance desse marco de 4 décadas de existência do nosso Instituto Liberal, contribuindo para a luta pela liberdade no Brasil. E nós fizemos uma série de publicações ao longo da semana do aniversário, fazendo referência à data, trazendo figuras que participaram da história do Instituto, homenageando as suas contribuições à luta pela liberdade no Brasil. E nós ainda teremos muitas outras iniciativas ao longo do ano, principalmente ao longo deste primeiro semestre, comemorando esses 40 anos tão importantes para o movimento liberal brasileiro. Nós vamos ter ainda o lançamento de um livro, um pequeno livro comemorativo dos 40 anos, nós vamos ter eventos, nós vamos ter muitas ainda iniciativas de resgate das contribuições históricas do Instituto Liberal. Uma das razões para a luta do Instituto Liberal ao longo desses 40 anos e para a iniciativa pioneira do empresário Donald Stuart Jr. era lutar pelo esclarecimento da população brasileira acerca da importância do empresário, do papel do empresário na vida econômica e social. E é sobre isso o artigo do Roberto Rachevsky, O Capitalismo, os Empresários e o Estado. O texto chama a atenção, como ele mesmo diz, para o fato de que muitas pessoas não sabem ou não se preocupam em pensar a respeito o trabalho que dá usar a cabeça para criar um meio de subsistência, que além de satisfazer as necessidades de dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas, ainda gera oportunidades para quem quer ganhar salário fazendo o que sabe. Então, na atividade econômica e social, o empresário tem um papel imprescindível, um papel fundamental que precisa ser reconhecido e respeitado. E isso o Donald Stuart trabalhou bastante para que ficasse claro, por exemplo, no seu opúsculo O que é o Liberalismo, que também foi originalmente editado pelo Instituto Liberal. Na sequência, defendendo o empresário também, mas defendendo de forma mais ampla o capitalismo, nós temos uma divulgação de livro lançado pela editora Almedina, edições 70, em parceria com o Instituto Liberal. Um livro lançado no finalzinho do ano passado, Em Defesa do Capitalismo, Desmascarando os Mitos, do historiador alemão Rainer Zitelmann. Eu tive a honra de escrever o prefácio deste livro do Rainer, e lá escrevi o seguinte: o capitalismo ainda é visto como uma monstruosidade imoral. Embora o historiador alemão Rainer Zitelmann, neste segundo trabalho que temos a honra de contribuir para ver publicado em português, também dedique algum tempo para apreciar as motivações disso, que ele analisa em maiores detalhes no livro anterior, O Capitalismo Não é o Problema, é a Solução, também lançado em parceria com o Instituto Liberal, seu enfoque desta vez é em já partir do princípio de que, não obstante não haja qualquer racionalidade ou fatualidade nessas ideias, uma série de mitos, no pior sentido da palavra, está difundida entre boa parte do gênero humano acerca desse desenvolvimento fabuloso da modernidade. Fascistas, marxistas, reacionários, populistas, nomeadamente à esquerda ou à direita, ambientalistas radicais, teóricos da conspiração, todos estão prontos a alardear que o mundo está escravizado pelos diabólicos planos do grande capital, que o capitalismo está assassinando as crianças da África ou qualquer outra asneira de abjeção similar. E é isso que o livro se dedica a combater. Nós temos logo em seguida uma contribuição da página Liberalismo Brazuca, que analisa uma questão não propriamente da a economia, do empresariado, mas uma questão do cenário urbano, da forma como o espaço social está organizado. No seu texto, Breve Panorama sobre a Urbanização, Estados Unidos e Brasil. Eles usam esses dois exemplos, mas o objetivo é levar à reflexão de que no passado a imagem do futuro seria a imagem de cidades com prédios enormes e cercadas por verde, por espaços mais amplos, uma população mais concentrada e menos espraiada no espaço disponível em território.
Diz o autor do texto que a grande densidade demográfica e os arranha-céus eram a certeza de um futuro superpopuloso que conseguiria assegurar a vida de milhões de pessoas em áreas menores, melhorando seu aproveitamento, enquanto cercado de áreas verdes preservadas para assegurar o equilíbrio ecológico do planeta. Mas isso acabou não sendo seguido. A cidade de São Paulo, por exemplo, seguiu expandindo e espraiando seu território a ponto de criar a primeira megalópole, uma faixa contínua de conurbação urbana entre vários municípios, que começa na região metropolitana a leste e termina somente na cidade de Campinas. As desculpas para lobbies em geral ficam entre a desvalorização das propriedades até desculpas esfarrapadas como acesso ao sol. Por outro lado, cidades como Curitiba seguiram uma mentalidade diferente e a cada ano se verticalizam mais, sendo um dos centros urbanos com imóveis mais baratos do Brasil. Fora um grande acesso ao transporte coletivo, mesmo sem o metrô, onde apenas 30% dos moradores usam carro diariamente. Os únicos que são beneficiados pelo espraiamento urbano são aqueles que, dispondo de alta renda, compram as melhores casas localizadas nas regiões centrais das grandes cidades, enquanto rifam grupos de baixa renda para a periferia, quase sempre abandonada e ignorada pelo poder público, onde proliferam os grandes índices de violência urbana. Uma análise muito interessante desse problema das sociedades urbanas contemporâneas. E nós voltamos à história do Instituto Liberal com uma grande participação do nosso fundador, Donald Stuart Jr., no Fórum da Liberdade de 1988. É uma republicação de um texto meu, Donald Stuart Jr., Leonel Brizola e a Raposa no Galinheiro. É uma característica interessante do Fórum da Liberdade, esse evento realizado pelo nosso parceiro, o Instituto de Estudos Empresariais no Rio Grande do Sul, que lideranças políticas de diferentes quadrantes ideológicos e partidários apareçam e interajam com o ponto de vista liberal. E nesta ocasião, em 1988, lá estava Donald Stuart Jr. e também lá estava Brizola. E Brizola falou que a liberdade que o capitalismo liberal preconiza seria uma liberdade da raposa no galinheiro. E o Donald Stuart lhe deu uma genial invertida, colocando o risco muito mais nas mãos dos políticos, que seriam raposas, do que nos empresários. Então é uma reflexão interessante feita pelo Donald, está transcrita nessa publicação que eu fiz. Os dois últimos, ou, dependendo do ponto de vista no ranqueamento, os dois primeiros artigos do nosso IL Flash de hoje versam sobre o mesmo tema e são do mesmo autor. São textos do professor Alex Pipkin, que falam sobre a participação brasileira dos ministros do governo Lula em Davos. O primeiro deles, O Amor e o Show Incongruente e Contraditório em Davos. E o outro, A Falha da Surrada Narrativa da Fome, das Desigualdades e da Pobreza. É uma crítica ao comportamento adotado pelos ministros de Lula no Fórum de Davos. Em primeiro lugar, nós tivemos o ministro Fernando Haddad ameaçando, literalmente dizendo que defende o boicote às empresas nacionais cujos proprietários tenham apoiado o presidente Bolsonaro na eleição de 2022. Quem não votou em Lula deve ser boicotado. Ou seja, ele é o ministro da economia dos petistas e não do resto da nação brasileira. Um absurdo declarado internacionalmente para todo mundo ver. E o outro incidente foi a declaração da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, que no Brasil praticamente metade da população, ou mais da metade, 120 milhões de pessoas, estão passando fome. Uma mentira deslavada sobre o cenário nacional que tem por objetivo único fazer parecer que o governo anterior transformou o Brasil em uma espécie de ditadura africana, o que é uma piada de mau gosto. Então fica aí o retrato da mediocridade, o retrato da vergonha escancarada que foi perpetrada em Davos pelos ministros do governo Lula. Esse foi o nosso IL Flash. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.